Só que quem disse que o que está na realidade só se relaciona conosco por essas três vias? Ou ele é para ser contemplado, ou ele é para ser representado, ou ele é para ser dominado. Quando nós falamos objetos, nós podemos pegar três grandes tradições, tá? Duas grandes tradições. Objeto é aquilo que é dado à nossa contemplação, tradição antiga. Objeto é aquilo que nós contemplamos. Da filosofia moderna para cá, nós temos duas. Objeto é aquilo que nós representamos. E objeto é aquilo que nós moldamos de acordo com as nossas finalidades. É aquilo que nós dominamos. É a tradição da ciência moderna. A modernidade, portanto, nos dá dois modos de conceber o objeto. Aquilo que é representado e aquilo que é feito para ser dominado. É aquilo que é feito para servir de matéria-prima. Matéria-prima. Só que quem disse que o que está na realidade só se relaciona conosco por essas três vias? Ou ele é para ser contemplado, ou ele é para ser representado, ou ele é para ser dominado. Não. Esse é um modo de conceber a realidade, tem sido o modo dominante, tem sido o modo predominante da tradição ocidental, não é o modo natural. Objetos, antes de nós projetarmos neles o que nós queremos que lá esteja, falam por si. Vitor, que estranho, objeto fala por si. É óbvio que o objeto não fala por si no sentido antropomórfico da coisa. É óbvio que esse microfone não tem uma boca e ele fala mediante essa boca. É óbvio que essa câmera não tem uma boca e ela fala mediante essa boca. Você entendeu o que eu quero dizer? Vitor, não entendi não, me explica. Vamos lá então. Vou te contar uma história. Eu quero que você entenda essa história. Há 2 anos, 1 ano e meio, eu e Evelyn, para descansar, fomos aqui num hotel fazenda, aqui perto de casa. Nesse hotel fazenda, tinha um caseiro que já estava ali há gerações. Os donos do hotel atuais já cresceram. Se eu não me engano, não é que eles cresceram, é que eles se casaram, jovenzinhos, e o caseiro já estava lá. O caseiro já era caseiro do sítio antes do casal que tomava conta hoje se formar. Portanto, o caseiro viu tudo crescer ali. A relação que o caseiro tinha com o sítio era completamente diferente da relação que os donos atuais tinham com o sítio. Eu vou te dizer mais ou menos como é que era a diferença. E eu vou te dizer como é que era a referência numa história que o caseiro me contou. O caseiro estava me explicando, porque eu perguntei, como é que ele fazia para canalizar água de olhos d'água. Olhos d'água são nascentes de água que brotam na natureza aqui e ali. E eu falava assim, como é que você canaliza essas coisas, né? Porque eu tinha visto que havia um sistema ali de canos que vinha do alto da serra. Ele falava assim, olha, não, para você fazer isso, você tem que deixar a natureza te mostrar. Na hora eu lembrei do Heidegger. Tem que deixar a natureza te mostrar. Obviamente ele não estava dizendo que a natureza tinha bocas. Nota? Eu tentei... Fala mais sobre isso. Como é que é deixar a natureza mostrar? Cláudio. E tem alguns terrenos que pela ondulação que eles têm, que pela quantidade de rochas que eles apresentam, que pela vegetação que ali aparece, você sabe que tem ou não tem um olho d'água ali. Olha que interessante. Olha que interessante. A natureza dá sinais que comunicam algo, sem que eu, homem, tenha que nele lá colocar esses sinais. Eu tenho que saber ler esses sinais. Tenho que saber ler esses sinais. Nota? Então, ele fala assim, se você ignora esses sinais, então não tem jeito. Você não vai conseguir encanar água. Você não vai conseguir encanar água. Eu falei, putz, cara, esse cara é heideggeriano raiz. Entende? Raiz. Porque o que o Heidegger está dizendo?
Existe uma relação que nós estabelecemos com a realidade que não é de domínio, que não é de representação, que não é de contemplação. É de utensílio. E qual que é a relação que nós estabelecemos com utensílios? Vamos lá. Vamos pegar o martelo. O martelo é um utensílio. Eu posso escrever com martelo? Ah, Vitor, dá para escrever na areia. Eu sei que dá para escrever na areia com martelo. Se você quiser, você escreve na areia. Mas o martelo é feito para escrever? Não. Eu posso martelar com uma caneta? Ah, Vitor, depende. Para de ser chato. Vai no meu exemplo. Dá pra martelar com uma caneta? Não, não dá pra martelar com uma caneta. Por quê? Porque a caneta tem um uso. Dá pra escrever com martelo? Não, porque o martelo tem um uso. Dá pra canalizar? Dá pra encontrar olho d'água onde não tem? Não, por quê? Porque a natureza tem um uso. O utensílio é a realidade vista enquanto uso, enquanto certas finalidades. Percebe? Enquanto certas finalidades. As finalidades da natureza são as suas funções, as suas interconexões. Elas falam por si. Enxergar a natureza enquanto utensílio é enxergar as coisas no que elas têm de uso próprio, de rede de significados própria, independente de nós nela projetarmos alguma coisa. Ao passo que enxergar a realidade enquanto objeto é enxergar a realidade com o uso que nós queremos que ela tenha. É uma rede de significados que nós impusemos a ela. Olha a diferença.